Olá pessoal do canal Criação de Jogos, sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui a gente se trata de um projeto do qual eu estou apresentando vídeos de forma acelerada da modelagem de peças desse carro. Vocês podem conferir aí no canal. Se trata de um projeto que a gente quer fazer para colocar tanto na Unreal Engine ou como na Unity, né, para fazer esse carro funcionar no decorrer dos vídeos aí. Enfim, nesse vídeo aqui eu gostaria de apresentar aos usuários do Blender um erro de exportação. Tá? Aqui a gente vai de quebra aprender a como exportar esse objeto com texturas, né? E identificar esse erro de exportação. Após finalizar um objeto 3D, obviamente a gente vai querer exportar para colocar em outro lugar, tanto o motor gráfico de criação de jogo, como em outro lugar. Então a gente vai aqui em File, Export, FBX, né? Que é o formato que é o mais reconhecível para os programas de criação de jogos. Na hora dá um erro. Como aqui a gente se trata de um carro, nesse caso, existem centenas de peças. Todas as peças praticamente estão separadas do carro, como as rodas, o para-choque, os faróis, o vidro, a moldura, tudo isso aqui são objetos separados, né? Obviamente, se a gente quiser juntar tudo isso, a gente junta conforme o gosto na ocasião. Mas como que a gente vai saber o que está causando esse erro? Às vezes pode ser erros de faces 3D, erros de textura. Então, como aqui se trata de um carro, infelizmente a gente vai ter que testar peça por peça e exportar peça por peça até achar a peça que está causando o erro. Um exemplo é o seguinte. Como eu não sei nesse caso, digamos que eu não saberia qual peça está causando o erro, eu viria aqui, começaria a exportar peça por peça, começando pelas rodas. Então eu vim aqui, File, Export, FBX. Para ativar a exportação com as texturas inclusas, vocês vêm aqui em Patch Mode. Ao invés de colocar Auto, vocês coloquem em Copy e ativa esse cubozinho aqui para incluir as texturas. Pode selecionar apenas objetos selecionados, como no caso eu quero exportar só as rodas e não o projeto todo, eu coloco Export. No caso vamos selecionar a pasta de teste de exportação. Export. Vamos ver se exportou com sucesso na área de trabalho. E aqui está o nosso objeto, a nossa roda exportada com sucesso. Então eu já sei que as rodas não são o problema. Então eu começo pelo capô, depois eu venho pelos para-choques, os limpadores, né? E assim eu vou indo, até achar a peça que está causando o erro. Nesse caso eu já suspeitava que seria algumas peças da mecânica do carro. Inicialmente eu testei a bateria, e todas essas peças aqui foram exportadas com sucesso. Só restou o radiador, né? O radiador do carro. De cara eu já olhei aqui, e aqui a gente tem um erro. A gente não consegue visualizar aqui nessa parte na viewport. A gente consegue apenas identificar o problema no render, no pré-render, né? Que seria essa face aqui. Não é nenhum problema de textura, é problema de face desse objeto. Eu poderia vir aqui cortar essas faces que estão ruins, essas do canto aqui, né? Até aqui. X delete faces. Os que sobraram aqui eu vou deletando. E aqui eu muito bem poderia pegar e criar outra face nova, né? Mas como eu não fiz isso, eu escolhi deletar essa peça toda e criar um novo cubo, né? Que o cubo inclusive está criado. Né? Aqui a gente tem outro radiador que eu criei, inclusive está até a textura diferente, né? A textura está mais clara, como deve ser na vida real, mais realista. Aqui estava todo preto, né? Inclusive o radiador definitivo ficou até melhor que essa parte do erro aqui, né? Enfim, aqui vocês podem ver que esse radiador não tem esse problema de erro. A textura até ficou bugada, mas é questão de ajustar a textura. Não ficou bugada, tá? Certinho, não está
faces sobrepostas, está certo. Certinho. A gente seleciona aqui e faz o teste. Export FBX, exportar com texturas, objeto selecionado. Aqui a gente vem em teste de exportações e exporta o nosso radiador corrigido. Vamos aqui e aqui está o radiador exportado com sucesso. O radiador foi consertado, né? Vamos renderizar agora o objeto com erro para vocês verem o tipo de erro que acontece. Então aqui a gente vai selecionar o radiador, que está com peças separadas. Para juntar todas as peças e criar uma peça só, a gente vai e aperta Ctrl J. Pronto, agora o radiador só é uma peça. Agora a gente vai aqui em File, Export FBX, radiador com erro, Export. E acontece esse erro. O erro é chamado de Traceback Most Recent Call Last. Esse é o erro que acontece. Por conta desse caso, seria faces sobrepostas, faces bugadas. Poderia ser uma textura bugada ou qualquer outro tipo. Então aqui eu identifiquei rapidamente o problema, corrigi, criando um novo modelo, essa parte do miolo, exportei com sucesso. Tá? Isso pode acontecer com qualquer peça e a solução é a mesma. Se fosse essa roda, ainda bem que não é essa roda, porque essa roda deu muito trabalho para fazer. Eu teria que praticamente deletar algumas faces bugadas ou até refazer a parte toda da roda. Tá? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado aí a selecionar esse problema, identificar o problema. De cara, aprender como faz para exportar com as texturas inclusas no mesmo pacote. Tá? Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrever para novos vídeos de time-lapses e outros veículos também que vão ser modelados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.